Você conhece os sintomas de diabetes? Sabia que em alguns casos é possível reconhecer esses sintomas quando você está com pré-diabetes ou até mesmo já com diabetes? O seu corpo pode estar dando sinais muito claros que você está desenvolvendo essa condição, e saber identificar esses sintomas pode fazer com que você previna o diabetes ou que receba o diagnóstico precocemente e possa tratar corretamente ou até mesmo reverter esse quadro. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te explicar quais são esses sintomas para que você possa identificar em você, em familiares, em amigos e possa ajudar a salvar vidas. Se você não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Dantas, eu sou estudante de medicina, tenho diabetes tipo 1 desde os 8 anos de idade e sou influenciadora digital, e você me encontra em todas as redes como @pâncreas-artificial. Por aqui eu estudo diabetes há mais que 10 anos para tornar esse tema, que é algo tão complexo, em algo simples, fácil de entender, trazendo para você um tratamento que funciona, baseado em evidências e baseado também, claro, na minha prática, porque eu vivo isso todos os dias. Antes de eu começar, eu já vou pedir logo para você se inscrever, porque aqui no canal eu desvendo esse mundo do diabetes para você, e deixe o seu like aqui. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família, porque essas pessoas que ainda não têm um diagnóstico de diabetes podem entender melhor esses sintomas e prevenir o aparecimento. Antes de começar, a gente precisa compreender o que é diabetes. Diabetes é um grupo de doenças, porque existem vários tipos de diabetes, que são basicamente caracterizados por um aumento nos níveis de glicose, ou seja, de açúcar na corrente sanguínea. O problema desses níveis altos de açúcar no sangue é que eles vão se espalhar por todo o corpo e gerar vários problemas, que são as tão famosas e temidas complicações do diabetes. Pode dar problema nos olhos, nos rins, nos nervos, mas como eu mencionei, existem vários tipos de diabetes. E eu vou falar dos 3 principais tipos de diabetes. O diabetes do tipo 1 é um diabetes que é mais raro, é um diabetes que é autoimune, ou seja, em que o sistema imunológico vai causar isso porque ele vai atacar o pâncreas, que produz a insulina. Esse tipo de diabetes, ele pode acontecer em qualquer fase da vida, porém é comum que esse diagnóstico aconteça na infância e há uma diminuição ou até ausência total na produção de insulina. Esse tipo de diabetes é o tipo de diabetes que não tem relação com obesidade, com sedentarismo, mas como eu mencionei, ele é menos comum, porque o tipo mais comum de diabetes, responsável por cerca de 90% dos tipos de diabetes, é o diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 2, que é caracterizado por uma resistência à ação da insulina. Então essa pessoa inicialmente ainda produz insulina, porém o corpo não responde bem à ação dessa insulina. Esse sim é o tipo de diabetes que está relacionado com hábitos de vida, com sedentarismo, com alimentação inadequada. É o tipo de diabetes que tem como principal fator de risco a obesidade. Então pessoas com obesidade têm um risco muito maior de desenvolver o diabetes do tipo 2. Existe também outro tipo de diabetes, que é o diabetes gestacional, que acontece, como já diz o nome, durante a gestação. Esse diabetes ocorre porque durante a gestação ocorre a liberação de hormônios que vão aumentar a resistência à insulina. Porém, diferente dos outros tipos de diabetes, esse é um diabetes que é transitório e ele costuma parar assim que a mulher tem o filho. Mas vamos começar falando do diabetes do tipo 1. Esse diabetes é um diabetes que tem sintomas muito claros. Assim, uma pessoa que desenvolve o diabetes do tipo 1 não tem como ignorar esses sintomas. São sintomas muito agudos e que muitas vezes vão fazer a pessoa ter que buscar a emergência, e é aí que ela acaba descobrindo o diabetes. Os sintomas do diabetes tipo 1 são beber muita água e fazer muito xixi. A pessoa tá o tempo todo com sede e bebe água, mas continua com sede, faz muito xixi. E outro ponto muito importante é a perda de peso. A pessoa com diabetes tipo 1 começa a perder peso de forma não intencional. Ela não tá fazendo dieta, ela não mudou quase nada na vida dela, porém ela continua perdendo peso de forma não intencional. Inclusive, esses foram os sintomas que eu tive. Eu tenho o diagnóstico de diabetes tipo 1 e na época eu fazia muito xixi, bebia muita água, eu praticamente não conseguia dormir. Eu chegava a acordar mais que 10 vezes durante a noite pra ir ao banheiro. Vocês imaginam? Vale lembrar que eu tinha só 8 anos quando isso aconteceu. E de fato, o diabetes tipo 1 pode acontecer até mesmo na infância, em crianças que são completamente saudáveis, sem nenhum tipo de doença e que levam um estilo de vida saudável. Além disso, o diabetes tipo 1 ele pode causar um cansaço extremo, uma dificuldade de concentração. E quando a gente tem um quadro mais agudo, que a gente chama de cetoacidose diabética, normalmente o que faz essa pessoa buscar a emergência é uma dor abdominal, uma dor na barriga muito forte e vômitos. É nesse momento que normalmente essa pessoa percebe que tá com sintomas muito agudos e vai à emergência e acaba recebendo esse diagnóstico. Agora vamos falar sobre o diabetes do tipo 2, que, como eu falei, é o mais comum. É mais comum que esse diabetes aconteça
apareça na fase adulta. E como eu falei, especialmente em pessoas que têm fatores de risco como o aumento do peso, a obesidade. E ele não tem sintomas tão agudos e tão fortes assim quanto o diabetes tipo 1. Normalmente são sintomas que vão aparecendo aos poucos, são mais insidiosos. Por exemplo, um sintoma muito comum é o aumento do tempo da cicatrização. É aquela pessoa que se machuca, o corte não cicatriza, o corte infecciona, não tem uma cicatrização correta quando tem algum tipo de machucado. E isso acontece porque os níveis altos de açúcar no sangue, eles vão afetar as células que fazem a cicatrização, dificultando bastante esse processo. Outro sintoma que pode acontecer e que muita gente deixa passar e nem imagina que pode ter relação com diabetes é o escurecimento da pele. Isso daí é o que a gente chama de acantose nigricans, que é um escurecimento que acontece principalmente em região de dobras. Então, na região do pescoço, na região da axila, na região atrás do joelho, nessa região aqui também atrás do cotovelo. Todas as regiões de dobras podem ter esse escurecimento. E muita gente até fica achando que esse escurecimento é falta de higiene, que precisa esfregar para tirar, mas não, você pode esfregar o quanto for. Esse escurecimento acontece porque a resistência à insulina vai fazer com que tenha um depósito de melanina, que é o que deixa a pele mais escura, especialmente nesses locais de dobras. Outro sintoma também que é comum de vários tipos de diabetes é o cansaço extremo. É aquela pessoa que dorme, descansa e ela continua cansada o tempo inteiro. E obviamente isso é por conta dos níveis altos de açúcar no sangue também. Outro sintoma que muita gente nem tem ideia que tem a ver com diabetes é o aumento do número de infecções fúngicas, seja nos pés, mãos, mas também especialmente em mulheres, a candidíase. Isso acontece porque os fungos, eles são micro-organismos que se alimentam majoritariamente de açúcar, de glicose. E essa pessoa com diabetes, ainda que não recebeu o diagnóstico, né, ela costuma ter níveis altos de açúcar no sangue que vão servir como um alimento para esses fungos. Pois é, então essa pessoa com diabetes acaba tendo vários quadros de infecções fúngicas que trata, depois volta, porque não recebeu ainda o diagnóstico e ainda não começou a tratar o diabetes. Olha, e eu vou te falar, até mesmo a nossa visão pode ser afetada por níveis altos de açúcar no sangue. É comum que pessoas que ainda não receberam o diagnóstico de diabetes tenham uma visão turva. Às vezes pode até ir ao médico ou ao oftalmologista, receber a receita de um óculos e, na verdade, não é que essa pessoa precisava de óculos, mas sim de controlar os níveis de açúcar no sangue. Eles vão afetar muito a visão e essa alteração, essa visão turva, pode ser consertada simplesmente controlando os níveis de glicose. Ah, e claro, os sintomas que eu mencionei para o diabetes do tipo 1, então muita fome, muita sede, muito xixi, também podem acontecer no diabetes do tipo 2. Porém, eles costumam acontecer quando os níveis de glicose, os níveis de açúcar já estão muito altos, em uma fase mais avançada do diabetes do tipo 2. Então, é mais comum que a gente veja isso de forma mais aguda no diabetes do tipo 1, porém, também pode acontecer no diabetes do tipo 2. Tudo bem, Duda, você explicou quais são os sintomas, mas afinal, como é que eu faço a prevenção do diabetes? Veja, quando a gente fala do diabetes tipo 1, que é um diabetes mais raro, a prevenção é algo que ainda é muito nebuloso, porque é difícil a gente conseguir detectar que a pessoa vai ter diabetes tipo 1 antes de fato, ter todos esses sintomas, todas essas alterações na glicemia. É verdade que nos Estados Unidos já existe um medicamento chamado teplizumab que pode atrasar o desenvolvimento do diabetes do tipo 1, mas isso é algo um tanto quanto mais complexo e que, infelizmente, ainda não temos no Brasil. Já o diabetes do tipo 2, a prevenção é muito mais simples e acessível para todos. Porque o diabetes do tipo 2 é o que tem a ver com o estilo de vida. Então, fazer atividades físicas e mudar a alimentação é algo que pode prevenir completamente o diabetes do tipo 2. Atividades físicas simples, como por exemplo uma caminhada, já podem melhorar a sua resistência à insulina. Fazer musculação também pode ajudar muito, porque quanto mais músculo a gente tem, menor a resistência à insulina no nosso corpo. Quanto à alimentação, diminuir a quantidade de açúcares adicionados e de carboidratos como pães, massas, bolos, tudo isso vai ajudar a diminuir os níveis de açúcar no sangue e vai ser muito benéfico para a prevenção do diabetes do tipo 2. Mas o ponto principal é que na sua dieta deve ter principalmente alimentos naturais, vegetais, folhas,
carnes, castanhas. Esses alimentos são a base de uma alimentação saudável e que vão prevenir o diabetes do tipo 2. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido melhor esses sintomas. E eu quero saber se você aí tem diabetes ou pré-diabetes e se você conhece alguém que já tem esse diagnóstico. Deixa aqui também de que lugar do Brasil que você tá falando. Eu sou de Aracaju e eu quero saber de onde é que vocês estão vendo esse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Espero você no próximo vídeo. Um beijo!